ou o frio divino aí? Ah, 20, 22, 25 no máximo, para mim tá ótimo. Tá bom, né? Para 22 aqui já é frio de bater os queixos. Muito bem, Socorro. Vamos lá então. Você traz pra gente agora em destaque, hein? Em manchete, a gente tem aí a Socorro Sampaio, a Suprema Corte Americana está sendo provocada a se posicionar. Vai, Lari! Americana examina se cidades podem punir pessoas em situação de rua que dormem em locais públicos. Atenção, é punir, viu? Vão decidir se vão a punir. Vai, Socorro! Porque já está sendo punido, né? Vamos contar esse caso. O primeiro, Ananias, o número de pessoas em situação de rua nos Estados Unidos tem batido recorde. Em 2023, havia mais de 600 mil pessoas vivendo nas ruas em todo o país. Isso representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior. E esses são números do relatório, de um relatório do Departamento de Habitação dos Estados Unidos. Só o estado da Califórnia tem aí por volta de 170 mil pessoas morando, principalmente em barracas. Eles armam tendas pelas ruas, em parques, em pontes. Então, hoje, o que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos começa a analisar hoje? Os juízes vão analisar se essa pessoa que mora embaixo de uma ponte, em uma barraca no meio de uma praça, de um parque, em uma praia, se essa pessoa pode ser punida por isso. Esse caso começou no estado do Oregon, em uma cidade pequena, com cerca de 40 mil habitantes, a cidade de Grants Pass, que começou a multar as pessoas que vivem nas ruas. E não importa se essa pessoa armou uma barraca, ou se essa pessoa está lá sozinha em um banco, enrolada com um cobertor, ou até dormindo dentro de um carro estacionado. A cidade começou a multar essas pessoas. Aí, então, um grupo de 3 moradores em situação de rua decidiu mover uma ação contra a prefeitura. E o caso chegou ao Tribunal de Apelação do Estado do Oregon, que tem jurisdição em 9 estados americanos. E esse Tribunal de Apelação decidiu que multar pessoas dormindo na rua por falta de abrigos é uma punição cruel e incomum e é inconstitucional, porque essa punição é proibida pela 8ª emenda da Constituição americana. Para a gente ter uma ideia, a multa é de $295. Imagina, a pessoa já está nessa situação. A multa de $295, se ela não for paga em um determinado período, ela sobe para $500. A partir da segunda multa, a polícia pode banir a pessoa do local por 30 dias, confisca os pertences e pode até levar à prisão de 30 dias. Bem, muitos políticos republicanos e democratas apoiam a aplicação da multa. Por exemplo, o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, ele alega que esses acampamentos têm condições insalubres para quem vive neles e também para quem mora perto deles. Muitas doenças, o aumento da violência, também prefeitas democratas, como é o caso das prefeitas de Los Angeles, de São Francisco, na Califórnia, e de Phoenix, no Arizona, elas também apoiam a aplicação das multas. Já os advogados dos sem-teto dizem que as autoridades, na verdade, não enfrentaram os problemas da falta de habitação, não enfrentaram os problemas que levaram essas pessoas à situação de rua, que elas simplesmente toleraram a formação desses enormes acampamentos, mas que agora chegou a um ponto incontrolável e intolerável para os eleitores. Então a gente aguarda a decisão do Supremo americano, Ananias. Tá aí, foi parar no Supremo, professor Vila. Eu vejo o Estado na condição, na situação, na obrigação de acolher, de retirar das ruas. Aí a gente está vendo o Estado na função de punir quem já está na rua, professor. Isso é absolutamente equivocado, mas mostra como o ultraconservadorismo está presente hoje nos Estados Unidos, né? Certamente essa é uma questão antiga. Essa emenda vem lá de 1791, proibindo, registre-se esse tipo de ação, e o sistema americano, nesse sentido, é muito interessante, porque aí se termina essa discussão na Suprema Corte. Suprema Corte, vale destacar, ela sofreu
modificações consideráveis na sua composição, né? Graças especialmente à gestão do Donald Trump. Então, hoje é um ponto de interrogação. Se fosse alguns anos atrás, com aquela composição antiga da Suprema Corte, certamente rejeitaria a decisão da prefeitura, né? Para voltarmos à questão da prefeitura. A Corte atual, com essa composição, não vai causar estranheza se buscar algum tipo de interpretação que referente a essa posição de mais uma punição, além da punição da pobreza, da humilhação, da miséria, de viver em condições subhumanas, não pode sequer permanecer nesse local, ainda tem de pagar multa. Isso é absolutamente intolerável e quebra com os princípios, inclusive, quando surgiu os Estados Unidos, dos pais fundadores, né? Guga? Sou eu? Sim, vamos lá. Então, uma violência, isso é uma violência. É inacreditável você pegar alguém que está numa condição de morador de rua e querer tomar um dinheiro da pessoa que não tem dinheiro, porque ela não teve como comprar uma casa, não tem onde morar. Isso é inacreditável. Você vê o Estado agindo exatamente da maneira oposta a que você espera, né? No lugar de acolher, de tentar criar uma condição para ela sair daquela posição que está hoje, não, ela empurra ainda mais para o abismo, dá uma multa para a pessoa, tenta de alguma maneira punir a pessoa, até criminalizar essa pessoa, e o argumento que eles usam, né? Eles dizem que espalham doenças, se eu ouvi direito foi isso, que foi relatado, né? Não, porque é sujeira, é doença, tratam esses moradores de rua basicamente como se fossem ratos. E aí você precisa expulsar, você precisa lidar com aquilo ali, e o meio é expulsando eles daquele lugar. Eles vão para onde, né? Se eles saírem dali, eles não têm para onde ir, porque no lugar de acolher, eles só estão sendo expulsos, não faz o menor sentido. É uma violência, é uma agressão, e me relembra um pouco aqui no Brasil, que tem aquela chamada arquitetura hostil, que é um meio também de tentar expulsar o morador de rua, né? Aqui no Brasil a gente vê também alguns governos reacionários tentarem criar esse tipo de condição ali, onde eles criam essa chamada arquitetura hostil. Você coloca obstáculos para as pessoas não poderem ficar debaixo de uma ponte ou perto de um prédio. O padre Júlio Lancelotti, que é detestado pela extrema-direita, inclusive ficou muito notório por ter brigado, marretou uma vez, pegou uma marreta para quebrar um desses obstáculos que atrapalhava que moradores de rua pudessem dormir embaixo de uma ponte. Então, a gente vê esse tipo de ação no mundo inteiro, na verdade, e esse caso dos Estados Unidos multando a pessoa é vergonhoso, mas não é exclusivo de lá. Desumano, Francis Teixeira. Ananias, tem um grande, gigantesco componente de preconceito. O Guga trouxe essa questão da arquitetura hostil, mas me lembra também aquele movimento da década de 80 e 90 na América Latina, organizado por grupos clandestinos para uma espécie de limpeza social. Inclusive, ali entre essas décadas, o número de crianças em situação de rua mortas no Brasil foi extremamente alarmante, não só no Brasil, na Colômbia também. Há estimativas de que mais de 5.000 pessoas foram assassinadas nas ruas, especialmente em Cali. Então é algo absurdo, é abjeto, Ananias, e revela muito como a política em âmbito mundial está caminhando cada vez mais para esse radicalismo e extremismo. Por isso, dá importância de se combater esse tipo de política. Então, por mais que se faça uma série de críticas ao Joe Biden, à atuação dele no atual mandato como presidente dos Estados Unidos, a vitória dele é essencial, inclusive, para frear movimentos do tipo. Porque se a Suprema Corte estadunidense está tomando decisões desse tipo atualmente, é porque parte dos membros foram indicados por Donald Trump, que tem esse discurso separatista. Vamos acompanhar, então, qual vai ser a decisão. Só lembrando, Ananias, que o Guga falou do padre Júlio Lancelotti, o Congresso aprovou a lei federal Padre Júlio Lancelotti, que proíbe a arquitetura hostil e pune a arquitetura hostil. O então presidente Bolsonaro vetou, mas o Congresso derrubou o veto e no final do ano passado, o presidente Lula regulamentou a lei. Só que as punições, elas são definidas pelos estados e municípios. Mas hoje no Brasil,
há uma lei federal, Sim. a Lei Padre Júlio Lancelotti, que pune a arquitetura, que coloca pedra, ponta de ferro, obstáculos às pessoas em Lembrando situação que de rua. cada estado, cada município tem o dever Define a punição. de regulamentar a questão da punição. Socorro, nova fase do julgamento. Rapidamente, olha, muita gente trabalha, tá? Muita gente que vive em situação de rua nos Estados Unidos é gente que trabalha, pessoas que deram entrevista para as agências de notícias. Elas trabalham, elas têm uma renda, mas elas não conseguem pagar aluguel, porque é muito caro. É o caso de São Francisco, na Califórnia, que tem um aluguel absurdamente caro. Então, elas têm trabalho, mas não dá para pagar o aluguel. Ou você come ou você paga o aluguel. Então, a solução é morar numa barraca. E vai ter que pagar a multa. Será? Meu Deus. Olha, Socorro. Absurdo. Absurdo. Atualiza pra gente o caso Trump, o julgamento entra em nova fase. Entrou em nova fase, a sessão de hoje, a audiência de hoje... tem manchete, desculpa. Caso da atriz pornô. Julgamento que pode levar Trump à prisão começa a ouvir testemunhas e argumentos. Essa nova fase começou hoje e já encerrou, tá, Nanias? Encerrou mais cedo, teve um membro do júri que precisou ir para o dentista, era um atendimento de emergência, terminou mais cedo, mas o Trump voltou ao tribunal hoje, ele sentou no banco dos réus, ele foi encarado pelos jurados, esse é o caso em que ele é acusado de fraude, para esconder o pagamento a uma atriz pornô com quem ele teve ou teria tido uma relação íntima. Ele pagou a atriz, pagou pelo silêncio dela para não prejudicar a campanha eleitoral dele em 2016. Desse caso aí, o Trump enfrenta 34 acusações. Essa nova fase, os jurados ouvem argumentos da defesa, argumentos da acusação e também vão ouvir as testemunhas. A própria atriz, a Stormy Daniels, ela vai depor. O então advogado do presidente Trump, o Michael Cohen, na época que teria ajudado o presidente a falsificar aí nesse fraude das empresas para esconder esse pagamento, ele também vai depor, mas ele é testemunha da acusação e também já começou a depor hoje o presidente do grupo, que é o dono da revista National Enquirer, porque ele comprou a história da atriz, pagou pela história, mas engavetou, ele não publicou, justamente para proteger o que seria amigo, na época, o candidato Donald Trump. Bem, a acusação diz que o que o Trump fez foi crime, que foi para influenciar as eleições. O advogado de defesa do presidente disse na audiência de hoje que não há nada de errado em tentar influenciar uma eleição. Chama-se democracia. Foi o que o advogado dele disse. Nenhum membro da família Trump estava presente no tribunal e o advogado do ex-presidente disse que vai sempre chamá-lo no tribunal, nas audiências de presidente Trump. Ele disse que isso é em respeito à figura do republicano. Ananias. Tá aí, professor Vila, o argumento da defesa é democrático comprar com dinheiro público. É isso, não é isso, Socorro? É democrático comprar... Influenciar uma eleição é normal, porque isso chama-se democracia. Professor Vila. Ele é conservador. Ele estava vendendo Bíblia o mês passado a $50, salvo engano, exemplar.